Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui na Rádio Super a professora Dirlene Marques, ela que representa a Rede Feminista de Saúde e é também da coordenação do movimento feminista aqui em Minas Gerais. O ouvinte mais fiel do Café com Política no ano passado certamente viu a Dirlene aqui algumas vezes como candidata ao governo de Minas pelo PSOL, mas hoje ela vem aqui especificamente falar sobre a programação do 8 de março que está sendo promovida aí por uma série de movimentos que são ligados à causa feminista aqui no estado. Dirlene, primeiro é um prazer recebê-la de volta aqui. Bom dia, bem-vinda à Rádio Super. É um prazer muito grande estar falando de novo com vocês e com seus ouvintes. Bom, Dirlene, para a gente começar, vocês estão promovendo aí uma série de atividades para o dia 8 de março. O Café com Política dessa semana está discutindo de maneira muito forte a temática feminista, discutindo a questão das mulheres e das pautas que envolvem as mulheres. O que vocês estão preparando de evento e qual é o enfoque de vocês para as atividades do 8 de março neste ano? Na realidade, todo ano você tem uma grande mobilização em Belo Horizonte, no Brasil e pelo mundo, no dia 8 de março. O dia 8 de março foi um dia que há em torno de 100 anos, ele foi levantado pelas mulheres russas, quando elas saem às ruas em fevereiro, no calendário de lá, né, já era março, elas saem às ruas pedindo paz, pão e condições de vida. Depois, esse dia foi demarcado como Dia Internacional das Mulheres num Congresso das Mulheres Comunistas. Então, desde essa data até hoje, pelo mundo se comemora o dia 8 de março como um dia de luta e não como um dia de festa. É claro que é muito bom receber flores, chocolates, etc. Mas, na realidade, a demarcação desse dia é como um dia de lutas. E esse ano, pela primeira vez, vai cair exatamente dentro do carnaval, né? Na semana do carnaval. Na semana do carnaval, exatamente. Quer dizer, o carnaval terminando. E aqui em Belo Horizonte, de forma bem demarcada, o carnaval tem assumido as pautas de resistência, as pautas das mulheres, com muita intensidade. Tanto que nós temos vários blocos feministas. E esses blocos, quase todos eles, vão estar com os diversos movimentos nas ruas no dia 8. Nosso eixo de luta vai ser, porque aí nós vamos ligar a questão duas questões fundamentais para nós. Primeiro, o crime de Brumadinho, que nós não podemos deixar isso passar impune, ser esquecido, e depois o assassinato de Marielle, que até hoje também está impune. Então, nós estamos ligando essas duas coisas e constituindo o nosso eixo, que vai ser nossas vidas valem mais. Valem mais do que o quê? Valem mais do que o lucro das empresas, valem mais do que a especulação imobiliária, enfim, nossas vidas valem mais. E Marielle vive, somos todas sementes. Esse é o eixo do nosso ato que vai sair da Praça da Estação, vai concentrar na Praça da Estação às 16 horas, com o lançamento de um livro feito, escrito e organizado pelas prostitutas da Aspromig. Então, elas estão escrevendo também um livro que mostra o sentido da vida delas ali na Guaicurus. Por isso também nós vamos sair às 17h30 e passar pela Guaicurus, onde vamos fazer um ato com a participação das prostitutas daquela região. E depois vamos dirigir à Praça 7, como é tradicional, e na Praça 7, então, vamos ler um manifesto unificado com outros movimentos que também se organizam nesse dia. Dirlene, você falava agora há pouco a respeito da morte de Marielle Franco e nós trouxemos há pouco também o relato até da Mônica Benício, da viúva dela, que desfilou nessa madrugada lá pela Mangueira, no Carnaval do Rio de Janeiro. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas a gente está caminhando aí para um ano da morte da Marielle, até agora com muitos questionamentos e pouquíssimas ou quase nenhuma resposta, na verdade. E o dia 8 de março está chegando aí, muito provavelmente ainda sem essas respostas que todos nós certamente gostaríamos de ouvir para a morte de Marielle. Passado quase um ano depois, que tipo de balanço que você faz, aproveitando que a gente está falando dessa questão envolvendo as mulheres? Na verdade, o assassinato da Marielle não foi um assassinato comum. Ele representou uma violência contra as mulheres negras, as mulheres lésbicas, uma mulher, né, que veio da periferia, que era
parlamentar e que defendia as causas dos direitos humanos. Ela era uma mulher socialista. Então, quer dizer, como mulher, com todas esse enfoque, ela estava incomodando. Então, ela tinha que ser eliminada. Então, foi nesse processo de eliminação de uma mulher com todas essas características que a Marielle vai ser assassinada. E até hoje não pode, quer dizer, não dá para você poder, esse sistema, se ele coloca de fato aqueles que assassinaram Marielle, eles vão mostrar as suas entranhas, né, que está cheio de violência. Então, a Marielle, nós precisamos de não esquecer esse assassinato, porque isso aí faz parte de um processo contra todas as mulheres que representam todo esse processo. Por isso que nós chamamos que Marielle presente, somos todas sementes. Então, não é a figura da Marielle, mas é o que ela representa em relação a todas essas lutas para as mulheres brasileiras. Dirlene, por falar em Marielle Franco, foi um assunto até que a gente tocou ontem. A gente recebeu a Jo Moraes, que foi deputada federal, deputada estadual, foi vereadora em Belo Horizonte, é uma pessoa também que tem uma representatividade muito interessante na questão das mulheres aqui em Minas, e nós tocávamos com ela, e ao falar da Marielle me lembro disso, com a questão dos feminicídios, e a gente tem vivido no país, e especificamente aqui em Minas Gerais também, uma explosão de casos de feminicídio. E eu me recordo aqui de um dado que a gente trouxe nos 15 primeiros dias de janeiro aqui na Rádio Super, somente aqui em Minas Gerais, a nossa reportagem naquela época fez um levantamento que indicava que Minas Gerais tinha um feminicídio a cada 2 dias, o que é um dado realmente assim estarrecedor mesmo. O movimento vai tocar também nos feminicídios, nesses casos que têm chocado a todos nós, e para além de tocar nesse assunto, o que deve ser feito na sua avaliação para a gente prevenir esse tipo de coisa? Olha, o feminicídio é algo que faz parte da história brasileira, né? Porque é aquela questão de ter um certo ódio contra as mulheres, isso que nós chamamos o machismo. O machismo não pode tolerar que a mulher tenha alguma autonomia. Então, ele vai fazer esses assassinatos. É claro que, na medida que você também estimula o ódio e estimula esse ódio mesmo, né, contra os setores que são oprimidos dentro da sociedade, mais do que isso, há um estímulo à violência, então as mulheres passam a ser um alvo privilegiado. Não é, portanto, por acaso que isso tende a se intensificar. É claro que o feminicídio já existia muito também o feminicídio e a violência doméstica, por isso é que nós continua existindo, por isso é que nós lutamos muito para construir e legalizar a Lei Maria da Penha, né? Mas isso vai se intensificar na medida que isso é liberado e é estimulado. Então, o ódio não só contra as mulheres, mas contra todos os setores oprimidos, em especial aqueles setores que passam a ocupar algum espaço social e que passam a se mostrar socialmente. Então, é também por isso que a LGBTfobia aumenta o assassinato das trans, e isso aí passa a ser um dado dentro da nossa sociedade, o que o movimento vai trazer com muita intensidade. Inclusive, nós temos uma ala contra a violência sobre a mulher. Dirlene, eu vou aqui passar para você uma pergunta de uma seguidora nossa que está na nossa live no Facebook do jornal O Tempo, que está aqui, a Iremita Oliveira. Você falava agora há pouco da questão das prostitutas lá na rua Guaicurus, né? Que esse movimento que vocês vão fazer no dia 8 de março, saindo da Praça da Estação, vai passar lá pela rua Guaicurus e depois vai até a Praça 7. Ela pergunta o seguinte: por que, em vez de prostituir, não vai trabalhar? Ou vocês estão tratando prostituição como trabalho? É uma pergunta que eu repasso, que é feita por uma seguidora nossa que está nos acompanhando nesse momento. Repito o nome dela, Iremita Oliveira, para que você possa se manifestar democraticamente, como é o nosso espaço aqui. Iremita, essa é uma grande polêmica dentro do movimento feminista. No nosso caso, inclusive, todo esse movimento que a gente chama 8 de março unificado, nós defendemos o direito de que as mulheres possam decidir o que elas vão fazer. Então, isso não significa que todas nós do movimento defendemos a prostituição e defendemos a mercantilização do corpo, porque tem movimentos que são contrários e que não aceitam a participação das prostitutas. Nós aceitamos,
porque achamos que isso é uma decisão que as mulheres têm que tomar. E eu acredito que tem várias mulheres que estão ali, porque você sabe que o desemprego no Brasil sempre foi muito grande. Tem pessoas que estão ali porque não tem alternativa, mas tem mulheres que fazem isso como opção, que fazem a prostituição uma profissão. E isso nós temos que respeitar o direito a cada uma de escolher aquilo que elas querem fazer. Voltando a falar dos casos de feminicídio, a gente fez essa pausa aqui para poder registrar a participação da nossa seguidora, da nossa ouvinte aqui que está nos acompanhando também pela nossa live, mas voltando a falar dos casos de violência contra a mulher. Na sua opinião, as penas deveriam ser endurecidas, Girlene? Ontem a Jo falava pra gente, por exemplo, que não adianta endurecer a pena, que é preciso aplicar de fato a legislação e que esse talvez seja o maior entrave. O que você pensa a respeito disso? É isso também, a Jo sempre foi uma grande companheira, nós iniciamos nos anos 70 a luta pelo direito das mulheres. E a gente tem mais ou menos a mesma linha nesse caso. Eu não tenho dúvida de que nós temos legislações boas. As legislações têm que ser cumpridas. E mais do que isso, nós temos que trabalhar também muito a questão da formação e da cultura. Se não atuarmos desde a infância, desde a adolescência, nesse processo, nós vamos continuar construindo o machismo e vamos continuar estimulando a violência contra as mulheres. Por isso é que a educação ela é fundamental. Por isso que nós temos que trabalhar essa discussão do respeito às divergências, às diferenças desde a infância, para que isso não se reproduza ao longo da vida. Então eu acho que essa aí é uma questão que eu tenho plena concordância com a Jo. Girlene, eu queria falar com você também a respeito da participação da mulher na política, né? A gente relembrava aqui logo na abertura do Café com Política que a Girlene foi candidata a governadora de Minas Gerais no ano passado. Foi a única mulher que disputou o governo de Minas e a gente nota ainda uma baixa participação das mulheres na política. Em que pese nós termos tido aí até boas notícias com um aumento considerável da bancada de mulheres na Câmara dos Deputados, passando de 51 para 77 deputadas. Na Assembleia Legislativa, que a gente tinha pouco mais de 10% de presença de mulheres como deputadas, a gente também teve um aumento da bancada feminina, mas a gente nota que ainda é uma pequena participação, uma tímida participação, até pelo fato das mulheres representarem, por exemplo, 52% do nosso eleitorado. O que precisa ser feito para que essa realidade se modifique e para que a mulher possa ser ouvida nos espaços de poder? E não apenas ouvida, mas também respeitada, que é outro dilema que as mulheres que vivem nesses espaços de poder, sobretudo nas casas legislativas, vivem. Essa eu vou dizer assim, é a mais longa das lutas, porque a participação das mulheres, ela implica em uma mudança da perspectiva social. Significa que na nossa sociedade, uma sociedade onde é necessário você ter a exploração para que haja o lucro, que as empresas têm que explorar o trabalhador para que ela possa ter lucro. O trabalho feminino, ele vai ser sempre desqualificado. Então a mulher ela é desqualificada porque ela vai ter que assumir o trabalho doméstico. Esse é o espaço que é dado para a mulher. Então ela é visto dentro da sociedade que naturalmente ela ocupa esse espaço. Então quando ela sai para o espaço público, ela tem muito mais dificuldades nesse processo. Nos anos 70, a gente sempre dizia que as mulheres não ocupavam espaço público porque elas não tinham formação, educação suficiente. Aí as mulheres todas correm para poder estudar, formar. Hoje elas são mais de 50% nas universidades. E mesmo assim, elas não ocupam os espaços de direção. Então, você vai ver que em todos os locais, né, que são do trabalho, as mulheres têm uma grande presença, normalmente 50% ou mais por cento. Mas nas direções, não. Isso é exatamente essa origem da lógica. Você tem que estar desvalorizando o trabalho das mulheres para que elas possam ser mais exploradas. É exatamente por isso que, ocupando os mesmos espaços, elas ganham menos. Porque também elas vão ter que dividir a sua atuação entre o espaço doméstico e o espaço público. Então, elas têm poucas condições de se jogar 24 horas por dia, como fazem os homens, na disputa pelo espaço. Além disso, nós não somos formadas para essa lógica da competitividade que existe para esses espaços de direção.
Então, há uma certa resistência das mulheres a fazer esse tipo de disputa. No caso, né, no meu caso, quando eu fui candidata ao governo, essa era uma das perguntas mais frequentes que se faziam. E aí também depois eu vou encontrar milhares de mulheres durante a campanha, me cumprimentando pela coragem que eu tive de ir fazer essa disputa. E mais que isso, que eu me saí bastante bem em todas as entrevistas e nos debates. Então, isso dava para as mulheres uma certa condição de ver o seguinte: eu também posso. Então, as mulheres também começam a se ver nas outras, dizendo o seguinte: eu posso fazer isso também. Eu acho que começa muito esse processo de empoderamento. Não é algo fácil se continuar nessa lógica que nós estamos, né? De aos poucos ir. Nós vamos levar uns 200 anos para poder ter as mesmas condições, a não ser que a gente mude a estrutura econômica, onde diz que a mulher é que ocupa o espaço privado e o homem o espaço público, o que isso vai desvalorizando e dificultando que elas possam estar efetivamente nesse espaço com mais poder e com mais condições. Mas hoje elas sabem que elas podem e elas vão ocupar esse espaço. Só aquela cota de 30% que é obrigatória para os partidos, no caso dos cargos, das disputas aos cargos proporcionais, definitivamente Isso não resolve, né? É claro que isso é o que a gente chama, né, da discriminação positiva, né? Então você começa a exigir que haja um reconhecimento desse espaço também para as mulheres. Agora, além dos 30%, você também tem que dar a receita, né, dada para os partidos também, do fundo partidário também tem que ser dado para, porque antes nem isso era feito. Mas nós vimos mesmo esse ano que você pode construir mulheres apenas para receber aquele dinheiro para repassar para outros, né? Mas enfim, esse é um longo processo. Eu acho que só isso não é suficiente. Nós vamos trabalhando essas questões que são as discriminações positivas de uma forma que vamos ocupando alguns espaços e que as mulheres vão se empoderando. Não só as mulheres. A gente vai ver que no caso, né, as mulheres trans, que no caso, né, nosso, a gente tem trabalhado muito esses temas de todo o movimento LGBTI, para que elas também possam estar ocupando esses espaços, né? E com isso vão crescendo e modificando a visão da sociedade em relação às diversidades existentes entre nós. Dirlene Marques, representante da Rede Feminista de Saúde e também integrante da coordenação do Movimento Feminista em Minas Gerais, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando a respeito de pautas ligadas às mulheres nessa semana em que a gente lembra aqui e comemora sim também o Dia Internacional da Mulher, a gente tocando nesse assunto no Café com Política. Obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la mais uma vez, Dirlene. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu queria insistir com a presença de todas as mulheres e de todos os homens feministas para estarem conosco no dia 8 a partir das 16 horas na Praça da Estação. Tá certo.